Foi numa noite de Natal. Eu e vovó estávamos em casa. Todos tinham ido à missa. Nós bem que gostaríamos de ir, mas eu era jovem demais e ela velha demais. Nós gostaríamos tanto de ter ido, assistir os cânticos da missa de galo, ver as luzes da cidade. Mas não deu. Então estávamos sozinhas, naquela solidão da sala. Quando de repente vovó olhou para mim com os olhos matreiros e cintilantes e pôs-se a contar essa linda história de Natal. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal de narração de histórias de Sandra Guzmán. Essa história que eu vou contar agora se chama Noite Santa. E eu encontrei neste livro aqui, ó, Contos de Natal, vários autores da editora Quadrante. Essa história é de Selma Lagerlöf. Selma, sueca, romancista e ganhadora do primeiro prêmio Nobel de Literatura. Isso lá nos idos de 1919. Eu quero convidar você agora para se chegar um pouquinho mais perto desse vídeo. Chame uma pessoa que você ama muito, para que juntos possamos viajar nessa noite de Natal. Vamos lá? Era uma vez um homem que saiu de sua casa numa noite muito escura e fria, procurando uma brasa porque ele precisava fazer uma fogueira. E conforme ele caminhava por aquele pequeno vilarejo, ele batia nas portas das casas e pedia: "Minha gente, por caridade, abra a porta, me dê um pouquinho da sua brasa, preciso fazer uma fogueira. O meu filhinho acabou de nascer e a noite está tão fria. Por favor, meu amigo, abra a porta, ajudai-me. Por caridade, por favor, por favor." Mas naquela noite, ninguém resolveu ajudá-lo. Então, todas as portas se fecharam e o moço pôs-se a andar por todo aquele vilarejo procurando, quando de repente ele avistou um pontinho iluminado lá no fundo e pensou que pudesse ser uma fogueira. Então, dirigiu-se até lá. Em pouco tempo ele verificou que sim, algum pastor teria feito uma fogueira ao relento e ao seu lado havia tantos carneiros, todos dormitando. O moço apressou o passo e se dirigiu até lá. Mas quando estava chegando perto, 3 sombras escuras despertaram do meio e chegaram perto do moço. Eram 3 cães. Sob a luz da lua, se via os dentes afilados, a baba escorrendo, olhos cintilantes de ódio. E antes que o moço pudesse fazer qualquer movimento, sentiu que um deles lhe abocanhava o braço, outro a perna, outro lhe atacava a garganta. O moço mal pôde se defender, mas como por encanto, ele percebeu que nem os dentes entraram em sua carne, nem as mandíbulas podiam se fechar, desobedecendo os animais. Como por encanto, nada aconteceu ao nosso homem. Os cães docemente desceram e se sentaram diante dele. O moço, então, olhou e viu o brilho da fogueira. Era aquela a sua direção. Então pôs-se a caminhar novamente, mas se deparou com outro problema. Aquelas centenas e centenas de carneiros, todos deitados muito juntos, ele não conseguia atravessar para chegar até a fogueira. Então, ele não teve medo. Com pés firmes, pisou no primeiro carneiro sem que este se mexesse. E no segundo, e no terceiro, e no quarto, e assim o nosso homem foi caminhando sobre os carneiros, sem que nenhum deles se assustasse, acordasse, se mexesse. O moço estava chegando perto da fogueira quando de repente o pastor acordou. Tratava-se de um homem rude, cruel com todas as pessoas. Quando viu que tinha um invasor ali, apanhou seu cajado e jogou na direção do nosso homem. O cajado sibilou no ar, indo em direção ao peito do rapaz. Ia lhe estourar todo o peito se de repente
como por encanto. O cajado tomou uma outra direção e saiu voando, voando e caiu lá no campo aberto. O homem olhou para aquele rapaz e se aproximou. Diante daquele pastor, o moço pôs-se a olhar, prostrou-se ao chão e disse: por favor, meu amigo, não vou lhe machucar. Peço apenas uma coisa, um pouco de brasa. Preciso fazer uma fogueira. A minha mulher acaba de dar luz a um pequenino e a noite está muito fria. Preciso levar para minha casa. O pastor olhou para ele e, bem que não gostaria de ceder nada, mas teve medo, porque diante de cachorros que não mordiam, diante de carneiros que não acordavam, diante de um cajado que não feria, ficou com medo. Olhou para aquele homem estranho e disse: pegue o que quiser. O moço se aproximou da fogueira. Foi quando o pastor notou e riu satisfeito consigo mesmo por se tratar de um homem cruel. Viu que na fogueira não restava nenhum galho com fogo, nenhuma acha de lenha que o rapaz pudesse ir levando para sua casa. E como ele não levava nenhuma pá, nenhum balde para carregar as brasas, o pastor se divertiu por dentro, olhou irônico para a cara do nosso moço e disse: leve o que quiser, leve as brasas. Mas ele se admirou que, por encanto, o moço, chegando perto das brasas, como se colhesse maçãs, foi pegando brasa a brasa e colocando em seu manto, sem que as brasas lhe queimassem as mãos, sem que o manto se rompesse, como por encanto. Amontoou aquele monte de brasas, agradeceu ao pastor e ia saindo quando o pastor, admirado, disse: mas que noite é essa? Que noite é essa? Que cães não mordem? Que noite é essa? Que carneiros não se assustam? Que cajados não matam? Que brasas não queimam? Quem é você e por que todas essas coisas têm compaixão de ti? O moço, com as brasas causticantes nos braços, olhou para o pastor, deu um sorriso e lhe disse: não adianta eu nada te dizer, você terá que ver com os seus próprios olhos. E saiu em direção à sua casa. O pastor não perdeu tempo, seguiu o estranho, andaram pela noite escura, seguidos apenas daquelas brasas que o moço carregava entre os braços. De repente, chegaram no lugar. Era uma grande montanha com uma gruta. O pastor não se conformou. Entrando naquela gruta fria, nua, viu apenas que uma linda mulher jazia ali, sob uns tecidos muito frios, com um pequenino nos braços, termitando de frio. E ele, mesmo sendo um homem cruel, mesmo sendo um homem terrível, se apiedou porque a pobre criança, aquela inocente criança, ia morrer. Então tirou o seu bornal, o seu grande casaco dos ombros, forrado do mais puro pelo de ovelha branco e macio, e ofereceu à mulher para que ali ela colocasse o pequenino. Diante daquele momento, um homem tão cruel como ele, usando de tanta misericórdia, foi como se escamas caíssem de seus olhos e ele pôde ver e ouvir pela primeira vez. O pastor olhou para aquilo tudo e percebeu que anjos voavam por todos os lados, anjos imensos, asas imensas, cantando júbilo, cânticos maravilhosos ao redor daquele menino e de sua mãe. E os anjos não paravam ali, não estavam só na gruta, eles
Entravam por todos os lados, rodeavam as montanhas, sentavam ali nas pedras, vinham as multidões, descendo do mais alto céu, fazendo todo o caminho até chegar àquela pequena gruta. E todos os anjos, ao chegar perante o menino, se prostravam, rendendo graças e louvores a Deus. O homem, bruto como era, não pôde deixar de ver todas aquelas maravilhas. Entendeu finalmente porque todas as coisas estavam tão contentes. Nada podia ferir naquela noite tão maravilhosa. Diante disso, aquele homem, que era cruel, ajoelhou-se perante aquele menino e rendeu graças e júbilo numa noite de Natal tão distante e tão perto como a noite de hoje. E a avó de Selma terminou dizendo: minha filha, minha querida netinha, todas as noites de Natal acontece tudo isso. Nada importa o sol, a lua, nada importa as luzes, os cânticos da cidade. O que importa é que nós tenhamos olhos de ver a glória de Jesus. E isso é tão verdade, minha netinha, como eu estou te vendo e você está me vendo. Um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso para você. Muito obrigada. E se você gostou dessa história, desse lindo conto de Natal, inscreva-se neste canal, acione o sininho para você poder receber todos os contos novos e dê um like, por favor. E não se esqueça, compartilhe esse conto maravilhoso de Natal a todas as pessoas que você conhecer, para que essa noite tão bonita se instale no coração de todas as pessoas. Muito obrigada, um Feliz Natal e um ano de bênçãos para você.